Gravando. Ok. Então, boa noite, pessoal. Bem-vindos à aula de Metodologia da Pesquisa em Comunicação. Antes de começar o conteúdo, eu acho importante explicar para vocês que está acontecendo no Teams que alguns professores não conseguem gravar suas aulas. E a gente, por via das dúvidas, né, para não ter problemas, resolveu fazer no Zoom, então, que nenhuma aula tem se perdido em semiótica, eu estou fazendo no Zoom, a minha outra disciplina, e está tudo ok, está funcionando super bem. E nós perdemos uma aula, que foi a aula que a Luísa deu, mas como ela já tinha feito um vídeo, então eram só respostas, a gente não perdeu tanto, mas como essa aula vai ser síncrona, eu acho melhor, então, que a gente usasse o Zoom para garantir. E eu sei que tem uma pessoa que ao responder o questionário disse que não gostaria de trabalhar com outra plataforma que não o Teams ou o Mconf e tal. O Mconf, como vocês sabem, não tem capacidade, mas é uma opção. Vamos ver se a gente conseguir resolver, voltamos para o Teams, certo? E a outra coisa também é que mudamos o roteiro da aula, porque essa é uma aula um pouquinho mais longa, o vídeo ficaria pesado, e aí, enfim, tem várias questões, né, para a gente ter escolhido fazer uma aula síncrona dessa aqui. Então, eu vou começar compartilhando a tela com vocês. Ok. Compartilhando a tela para poder trazer aqui os slides que eu acho que vão ajudar muito mais enfim, a explicar a matéria, a ter algumas referências visuais sobre a matéria, tá certo? O nosso conteúdo de hoje, então, é projeto de pesquisa, a primeira parte. Eu vou introduzir um pouco o projeto de pesquisa e depois eu vou apresentar mais detalhadamente para vocês as duas primeiras partes. É importante lembrar que na próxima semana vocês já têm a entrega do relatório 1, que é a pesquisa exploratória. Eu expliquei na primeira aula, mas se alguém tiver dúvidas, pode colocar ali no chat. A Paula e a Mari estão me apoiando aí, eu não vejo aqui o chat. E aí depois eu posso explicar um pouco mais sobre a pesquisa exploratória, mas tem também lá no Moodle um arquivo chamado Explicação das Avaliações, em que também lá está explicado como fazer pesquisa exploratória, certo? E aí, na semana seguinte, a gente vai ter uma aula falando de outras etapas do projeto de pesquisa, certo, gente? Então, vamos começar. Bem, vou começar relembrando algumas coisas, porque eu acho que é importante a gente pegar aqueles ganchinhos que fazem sentido para a gente desenvolver mais o conteúdo da aula. Então, a primeira coisa é algo que eu já falei para vocês lá na primeira aula, mas não com tanta ênfase, é que escolher o tema tem a ver muito com o desejo da gente, o interesse, a curiosidade da gente por um determinado tema. Na área da comunicação, a gente tem muitas coisas para estudar, mas se eu pegar um tema só porque ele é fácil ou porque eu trabalho com isso, não vai ser uma relação prazerosa essa com a pesquisa. É um casamento por 2 semestres, no mínimo, né? Vocês fazem o projeto num semestre, fazem o TCC no outro. Às vezes os casamentos são mais duradouros, às vezes a gente continua estudando esse tema
mesmo depois de finalizar a graduação. É o meu caso, por exemplo. Eu comecei a estudar a linguagem do corpo lá na graduação e vejam bem, faz séculos que eu fiz a graduação, né? E continuei depois no mestrado, no doutorado e na pesquisa agora na universidade, né? Na Unicinos e agora na URGS. Então, é fundamental que vocês tenham interesse, entusiasmo, disposição, curiosidade, algo que agrade vocês, senão não vai ser legal. Vocês vão ter certeza disso no processo, né? E a pesquisa, como a gente tem liberdade de escolha, deve ser algo que nos dê prazer. E então, nas próximas lâminas, eu vou começar a dar alguns caminhos para que vocês possam buscar as questões de interesse de vocês, mas também linkar com a comunicação, porque se não tiver um link com a comunicação, não vai funcionar. Obviamente, né? E a gente está aqui também para um pouco direcionar vocês nesse sentido de o que pode estudar, o que é comunicacional. A Paula falou na sua aula passada em vídeo justamente isso, né? Que tem algo que tem que ter relação mais específica com a comunicação naquilo que a gente pesquisa. Que é, ou seja, o que é o comunicacional da pesquisa que a gente está fazendo. Bem, vocês também, já falei para vocês lá na primeira aula, mas acho que isso se repetiu em outros momentos, é que a interdisciplinariedade na comunicação é uma característica muito forte. A comunicação é uma ciência que tem em torno de um século. Comparado com outras ciências, ela é uma ciência muito nova. Portanto, por ser nova, ela tem muitas coisas que podem ser pesquisadas e aprofundadas. Mas é característica da área também que essa ciência da comunicação tem interdisciplinariedade com outras áreas que ajudam na pesquisa e a comunicação também ajuda essas outras áreas em suas pesquisas. Então, nós temos a cultura, que é algo muito forte na comunicação, inclusive no questionário foi um dos temas que vocês mais se sentiram com afinidade, mas tem lá do outro lado a arquitetura, que a gente pode pensar, mas como comunicação e arquitetura? Se a gente pensar que a cidade, por exemplo, comunica a partir das suas estruturas materiais, de casas, edifícios, ruas, etc., a arquitetura pode ser um elemento de interdisciplinariedade com a comunicação, assim como a administração, que é algo mais fácil de vocês pensarem, tendo em vista principalmente publicidade e relações públicas que tem uma proximidade com essa área. E a gente também pode ir para a economia. Economia não é exatamente um tema que muitos gostem, né? Porque comunicação está de um lado e as ciências duras estão do outro lado, mas é uma área muito importante para a comunicação, por exemplo, no jornalismo, jornalismo econômico, são áreas de interesse e de relevância, mesmo que não tenha tanto interesse. A outra é semiótica, que é uma disciplina uma ciência, uma disciplina, como quiserem, super próxima da comunicação, porque, afinal de contas, tudo que a gente estuda, aliás, tudo que a gente comunica, tem um aspecto semiótico ali, de interpretação, de construção de sentido, de produção de conteúdo, etc. A educação, que é uma área muito importante também, que vale a pena. A antropologia, tem diversos elementos que a gente pode buscar da antropologia. Por exemplo, eu que estudo linguagem do corpo e vou pelo caminho da semiótica aqui, eu busco também elementos na antropologia para poder entender essa linguagem do corpo na relação com a cultura. Então, vejam que, por exemplo, na minha pesquisa, tem mais de uma área interdisciplinar, né? Além da comunicação, é claro. E
a gente pode também pensar nas artes. O pessoal da publicidade tem muita afinidade, às vezes, com as artes. Enfim, toda essa repercussão, por exemplo, que acho que 2 anos atrás deu sobre o Queer Museu aqui. Então, é a arte na sua relação com a comunicação, na sua relação com a censura, né? As questões de saúde, hoje em dia, por exemplo, a relação, a interdisciplinariedade de comunicação e saúde é fundamental para a gente realizar um estudo nesse contexto que a gente está vivendo. A filosofia também, as tecnologias, redes, tecnologias de informação e comunicação, cada vez mais divulgadas, cada vez mais multiplicadas, então tem muitas áreas de interesse, e a sociologia também. Não se esgota aqui, gente, apenas coloquei algumas para vocês terem ideia dessas relações de interdisciplinariedade da comunicação com outras áreas. Ainda relembrando, quando a gente pensa no campo específico da comunicação, e a Paula já falou isso também na semana passada, em geral a gente pensa a área da comunicação apenas como as áreas de PP, RP e jornalismo, e isso não é verdadeiro, ou seja, não se limita o campo da comunicação a essas 3 áreas dos cursos da comunicação. E vejam bem, ainda que a gente pense o curso está inserido numa área maior, que é a área da comunicação. Então, a gente vai ter muitas outras áreas, né, que são possíveis de comunicar, aliás, desculpem, de pesquisar dentro da área da comunicação. Então, pensando em comunicação, mais interdisciplinariedade e relembrando, a gente poderia, por exemplo, estudar redes sociais. A Paula estuda redes sociais na pesquisa de doutorado dela, numa relação com a comunicação. E aí tem o Instagram, nós temos uma orientanda que está estudando... Paula, como é o nome da mulher do Instagram que ela está estudando? Tem que ver aqui, porque eu não me lembro decor o nome dela nunca. Nem eu, gente. Mas ela é jornalista, mas é também humorista e tal, então ela produz aí coisas bem interessantes no Instagram. Bem, a gente tem o Facebook, enfim, redes sociais, não preciso falar para vocês, vocês entendem melhor que eu. Mas o cinema, por exemplo, o cinema é uma outra área que não é nem específica de RP, nem de PP e nem de jornal, mas é uma área que muitos têm gosto de estudar dentro da comunicação. Ou a televisão. A televisão eu posso estudar pelo viés da publicidade, pelo viés do jornalismo, pelo viés das relações públicas, mas posso também estudar a televisão como uma linguagem de comunicação, uma linguagem midiática. Eu posso estudar a televisão a partir das séries que hoje estão muito em voga, né? Ou seja, da ficção seriada, da telenovela e por aí afora. Celeste Barber. Isso. Acho que quem gosta de uma perspectiva bem-humorada e feminista, eu acho que a Celeste Barber é muito legal da gente seguir no Instagram. A gente pode buscar o entretenimento também. O entretenimento é algo que perpassa muito a comunicação, seja pelas questões do espetáculo, seja pelas questões do divertimento, etc. O consumo está muito ligado à publicidade, mas não só à publicidade. O consumo está no consumo das questões dos conteúdos jornalísticos, o consumo das empresas e na relação com seus públicos e por aí afora. Além do que, pela perspectiva da sociologia, principalmente, o conceito de consumo tem se ampliado bastante. Aí, as questões de gênero, que é algo que a Paula está estudando, a Mariana está estudando, vários orientandos meus estão estudando a questão de gênero porque elas têm uma certa ligação com o corpo.
Mas todas essas questões de gênero e sexualidade, elas são temas que estão muito presentes hoje nas pesquisas atuais das ciências sociais e humanas, e ela tem ganhado força, sobretudo, com os estudos feministas, né? Esportes também é outra área que pode interessar tanto a publicidade, tanto ao jornalismo, quanto as relações públicas, as artes, que eu já tinha falado lá como interdisciplinar, o corpo, que é algo que eu estou estudando. Os videoclipes, por exemplo, são audiovisuais que têm uma relação com o cinema, mas não são cinema, então tem características próprias. Os jogos online, que vários de vocês gostam, né, e seguem, são consumidores de jogos online. A moda, que a moda tem a ver com o corpo, tem a ver com televisão, pode ter a ver com entretenimento, e os 3 pontinhos aqui é para vocês entenderem que tem muitas outras possibilidades. Ok até aqui? Querendo perguntar sobre o áudio, tá, gente? Eu sempre coloco uma lâmina falando de palavras proibidas. É uma certa brincadeira, mas ela tem também um caráter importante para a gente lembrar dessas palavras proibidas. Elas são 2, mostrar e influência, ou influenciar. Por que mostrar? Porque numa pesquisa, a gente não começa uma pesquisa querendo mostrar alguma coisa, porque aí o que a gente quer mostrar tem mais relevância do que a pesquisa em si. Vocês sabem que o pesquisador, ele deve, ainda que estude aquilo que gosta muito, ele tem que manter uma certa objetividade, uma certa lógica, seguir metodologias e padrões acadêmicos. Então, para isso, uma pesquisa nunca quer mostrar, uma pesquisa quer estudar, uma pesquisa quer entender, uma pesquisa quer investigar, mas nunca mostrar. E a outra, então, que a gente tem que manter uma certa distância é a influência. Porque influência, gente, ela tem uma característica de muitos pontos e dificilmente numa pesquisa eu consigo atender a todos esses pontos. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar como a novela das 9 influencia o consumo, não vou conseguir isso através de uma pesquisa de forma tão simples. Eu vou conseguir entender que relações os conteúdos da telenovela têm com o consumo de determinados produtos ou como aquela telenovela é consumida. Quando eu era mais jovem, tinha uma certa ideia de que os desenhos animados influenciavam a ação das crianças, sobretudo uma ação mais violenta. Então, fui criada assistindo Tom e Jerry e outros, né, que um tentava sempre sacanear e matar o outro, ou enfim, machucar o outro. Então, tinha-se essa ideia de que esses desenhos animados influenciavam na conduta das pessoas. Porém, será que é só o desenho animado? Será que eu posso dizer que será que eu posso mostrar que o desenho animado influencia o comportamento das crianças só analisando as crianças e a sua relação com o desenho animado? A família, a escola, o meio social, a religião, são todos outros elementos que podem também influenciar, por exemplo, no comportamento violento. Então, só para vocês entenderem melhor por que essas palavras não são bem-vindas, ok? Agora, parando de relembrar, vamos falar um pouco sobre assunto, tema e foco. Um dos pontos que a gente começa na pesquisa, que a gente dá início à pesquisa, é esse ponto de o que eu vou pesquisar. Isso tem uma relação com o assunto, com o tema e com o foco. Sendo assim, o que eu vou pesquisar, ele precisa ser entendido em até onde eu consigo chegar num projeto de pesquisa em termos de especificação do meu tema. Então,
A primeira coisa, vamos pensar, é um assunto, tá aí nesse círculo verde. O assunto é algo mais amplo. Eu posso reunir 2 ou 3 assuntos para chegar num tema e para chegar num foco. Então, depois eu vou dar um exemplo para vocês, certo? O outro aspecto é o tema, que é algo mais delimitado. Vocês vão ver que a segunda etapa do projeto de pesquisa chama-se apresentação do tema. Mas nessa apresentação do tema, ela vai incluir também o foco. Então, recapitulando isso, o foco é o aspecto mais importante da pesquisa porque vai dizer exatamente o que eu quero pesquisar. Só que esse foco está dentro de um tema e está dentro de um ou mais assuntos, certo? Vamos ver um exemplo, então. Aí eu tô... desculpem, é que tem uma barrinha aqui na minha frente. Agora, ok. Então, o assunto, por exemplo, é a televisão. Então, um assunto bastante amplo. O que eu posso pesquisar dentro da televisão? Inúmeras coisas: telejornalismo, esportes, publicidade, público interno, público externo da própria organização, ou públicos da televisão, consumos de conteúdos televisivos, entretenimento, ficção e por aí afora. Então, é muita coisa. Isso é só o começo. Vamos chegar num tema. O tema, nesse exemplo, é televisão pública e telejornal. Então, vejam, dentro da televisão tem um recorte sobre a televisão pública e tem um recorte sobre o telejornal. Então, vocês podem me dizer, Anise, eu quero estudar a televisão pública e eu pensei que dentro da televisão pública, como eu faço jornalismo, seria legal estudar o telejornal, algum telejornal. Ok, daí eu vou dizer para vocês, ainda é pouco, nós temos que ir mais adiante. Então, vou trazer um exemplo de foco aqui, que eu construí que um aluno meu construiu e eu resolvi trazer. Então, o foco, vejam que o foco é muito maior que a televisão pública, o telejornal e a televisão em sentidos de descrição, certo? Então, aqui a participação do cidadão do telejornalismo da TV Brasil, já tem uma instituição, então qual é a televisão pública, a TV Brasil, nos dias atuais, então, no presente, e as formas através das quais essa atividade se dá na relação com o direito à comunicação expresso nos princípios da comunicação pública. Ok, então dentro da televisão pública e dentro da televisão, da TV Brasil, eu quero estudar a comunicação pública e o direito à comunicação. E vejam que a pessoa que está propondo, ela está propondo a participação do cidadão. Isso significa que não é exatamente a empresa, mas como a emissora se abre para a participação do cidadão nos telejornais. Aí, continuando daqui, na perspectiva da produção, será considerada como a participação é pensada e articulada, e para isso serão feitas entrevistas em profundidades com produtores e repórteres do telejornal. Além disso, serão analisadas as ferramentas e plataformas disponíveis para que haja o engajamento dos cidadãos em geral. Em complemento, será feita a análise quantitativa de 6 edições do Repórter Brasil Noite, a fim de identificar a participação do cidadão como fonte no telejornal. Então, aqui nós temos também o que? Uma pequena síntese da proposta metodológica. Isso é um exemplo, não todos os focos não tem que ser construído assim, mas é um exemplo. Agora, depois desse exemplo, eu vou dizer para vocês, como é que vocês vão me perguntar, como é que eu vou fazer um foco? Então, vamos tentar falar um pouco sobre foco. Gente, cada vez eu tenho que mudar aqui as telinhas de vocês. Então, ok, agora eu mudei para baixo.
Um dos aspectos do foco pode ser o tempo e o período. Vocês vão estudar, vão fazer uma pesquisa mais histórica, diacrônica, que é ao longo do tempo. Eu quero saber como era a publicidade de cerveja em 1970 e quero saber como é agora nos anos de 2020, por exemplo. Isso tem uma linha temporal aí. A outra coisa pode ser o espaço. Em que lugar? Não só o espaço material, mas assim, além de, é no Brasil, é no mundo todo, é no Rio Grande do Sul, é em Porto Alegre, é no seu bairro, qual é o recorte desse espaço? Mas também pode ser em relação a, se eu vou fazer um estudo de caso de uma organização, qual é essa organização, onde é que ela está situada, em que contexto está ali. A outra coisa é o corpus. Eu não fiz nenhuma lâmina para corpus e amostra, mas vou explicar para vocês agora. O corpus são aqueles elementos materiais que eu vou estudar, que eu vou recolher para estudar. Então, se eu vou estudar o cinema do Almodóvar, o meu corpus serão os filmes do Almodóvar que eu escolher para estudar. Então, são objetos com os quais eu vou trabalhar na minha pesquisa e que são objeto da minha pesquisa também. A amostra se refere mais a pessoas. Quando eu estou trabalhando com pessoas, em geral, vou chamar de amostra, tá? E não de corpos e vice-versa. Então, minha pesquisa pode ter amostra. Eu quero saber como o público do Jornal Nacional, por exemplo, se comporta ao ouvir determinada notícia, e aí eu vou fazer uma pesquisa de recepção, ok, e vou ter uma amostra, por exemplo, de pessoas entre 20 e 50 anos que são assíduas espectadoras do Jornal Nacional e que têm interesse por questões econômicas, se é o objeto da minha pesquisa dentro do Jornal Nacional. Posso focar também por mídia ou instituição. Eu quero estudar, por exemplo, dentro da televisão e telejornal e dentro do telejornal na emissora tal, né, na Record TV. Também ajuda no recorte se eu tiver já uma teoria, uma linha de estudo que me ajude a propor esse tema a ser pesquisado. Por exemplo, agora mesmo eu falei que se poderia fazer um estudo de recepção com o público de um telejornal. Então, de alguma forma, a teoria da recepção vai entrar aí, já está mais ou menos definido, né? E as metodologias, como aconteceu ali. Então, vamos ver. Dentro desse foco que eu passei para vocês, vamos ver onde cada uma dessas coisas se encontra. Por exemplo, o período é dias atuais, nesse exemplo que eu trouxe. O espaço, lugar, é a TV Brasil, que já me indica que ela tem uma circulação nacional e tal. Vejam, nem todo foco tem que ter todos esses elementos. No caso desse foco, o espaço-lugar não seria tão relevante, mas relevante é o tempo, período, né? Qual é o corpus que está aí? A gente tem as ferramentas e plataformas disponíveis, um corpus colocado aqui. O outro corpus se refere às 6 edições do jornal, do telejornal Repórter Brasil Noite. Isso constitui o corpus. E a amostra? A amostra, nesse caso, são os produtores e repórteres que serão entrevistados. Ainda que isso esteja focando no cidadão, a amostra vai ser aqueles que vão ser investigados pelas metodologias que eu vou propor. Então, eu propus uma entrevista, eu vou ter uma amostra, porque eu vou ter que trabalhar com pessoas quando eu faço entrevista. Lembrem que uma das questões lá do questionário que eu passei para vocês é justamente se vocês preferiam trabalhar mais com pessoas ou mais com objetos. Então, mais com objetos é corpus, mais com pessoas amostra.
Qual é a mídia instituição? Por exemplo, aqui o telejornalismo da TV Brasil e o Telejornal Brasil Noite, mas é uma mídia televisiva, digamos assim. As teorias de estudo estão colocadas aqui como comunicação, os princípios da comunicação pública. Então, tem aqui uma perspectiva que não é das teorias de recepção, mas sim da comunicação pública. E as metodologias, nós temos entrevistas, nós temos análise das ferramentas das plataformas digitais e nós temos análise quantitativa de 6 edições desse telejornal. Então, com isso, penso que o exemplo e as relações estão feitas aí. Minha pergunta, vocês têm dúvidas até aqui? Então, agora vocês podem ir para o chat e escrever os seus focos. Brincadeirinha. Vocês vão tirar os cabelos. Não. Apenas está aqui o exemplo, mas vocês vão ter que construir um foco para o seu projeto de pesquisa, logo, logo. Então, a gente tem que andar com essas coisas, né? Tem que botar a mão na massa. Ok, agora a gente tem um esclarecimento sobre objeto de pesquisa. Muita gente pergunta para a gente, quando a gente está fazendo um TCC, uma pesquisa, qual é o teu objeto de pesquisa? E aí a gente diz, é o telejornal. Não, não é. Então, a gente tem que fazer uma distinção entre objeto de pesquisa e objeto empírico. Essas são as duas diferenças, os dois elementos diferentes importantes da gente entender. Eu não preciso descrever no meu projeto o meu objeto empírico é tal, o meu objeto de pesquisa é tal. Não é obrigatório, mas ajuda muito a estruturar e a gente entender a proposta de pesquisa dos pesquisadores, né? Eles estão interligados, obviamente, mas o objeto de pesquisa está num plano mais amplo do que o objeto empírico. Então, vejamos. O objeto de pesquisa é o objeto de conhecimento, de pensamento, de investigação. Quando vocês respondem, se eu pergunto para vocês, o que você quer conhecer com a pesquisa que vai saber? A resposta dessa pergunta provavelmente vai delinear o seu objeto de pesquisa. Já o objeto empírico. O objeto empírico é aquele materializável, registrável, analisável, observável, entrevistável, para inventar uma palavra aqui, que permitirá a realização da pesquisa. Então, o objeto empírico é aquele objeto que, na prática, eu vou investigar, se eu estiver fazendo uma investigação que inclua essa prática, né, essa parte prática. A grande maioria das pesquisas em comunicação envolvem esse objeto empírico. Tanto que na área da CAPES a gente está situado, a comunicação está dentro de uma área mais ampla que se chama Ciências Sociais Aplicadas. Então tem toda uma relação aí que tem a ver com objetos empíricos, né? Então esse objeto empírico é aquele materializável e registrável que vai estar dentro desse objeto de conhecimento. O meu objeto de conhecimento não é entrevistar editores de um telejornal ou analisar edições. O objeto de conhecimento é maior. Vamos ver aqui. No nosso exemplo, o objeto de pesquisa seria a participação do cidadão no telejornalismo da TV Brasil na relação com os princípios da comunicação pública. Esse é o que essa pessoa que construiu o projeto quer conhecer. Ela quer conhecer a participação do cidadão no telejornalismo dentro dos princípios da comunicação pública. Isso ajuda muito a gente, fazer essa distinção ajuda muito a gente a construir o foco. Já o objeto empírico, dentro desse objeto empírico estão os produtores e repórteres do telejornal Repórter Brasil Noite, que vão ser entrevistados,
As edições do Repórter Brasil Noite, são 6. As ferramentas das plataformas, vou ter de novo, vou ter que tirar aqui o vídeo de vocês. As ferramentas e plataformas disponibilizadas pelo Repórter Brasil Noite para que os cidadãos participem. Ok, até aqui? Como eu não estou vendo o rosto de vocês, gente, façam aí um bichãozinho no chat, ou digam sim, enfim, é preciso desse retorno para poder ajudar, né? Ou poder saber se eu estou no caminho certo, para poder me comunicar com vocês, enfim. Ok. De novo, esses dois elementos estão relacionados. Então, vejam que todos esses elementos estão lá dentro do foco do exemplo que eu dei para vocês. Retirei de lá, coloquei aqui. Agora, esclarecido isso, por isso eu pergunto se vocês não têm dúvidas, a gente entra na questão do projeto de pesquisa. Só um minutinho, gente, que eu tenho que cada vez retirar as telinhas da frente. Então, um projeto de pesquisa, ele vai estar relacionado nesse momento o que é, por que fazer e como fazer. Ou seja, esse é de onde a gente parte. Vou tentar aqui dar algumas dicas para vocês que tem a ver com esse planejamento e esse roteiro. Então, o que é um projeto de pesquisa? É um planejamento detalhado da pesquisa. Mas, como planejamento, ele é muito menos do que a pesquisa em si. Ele é um planejamento. Eu gosto muito de fazer uma analogia do projeto de pesquisa com um projeto arquitetônico, por exemplo, uma planta baixa. Quando eu vou fazer uma casa, eu não chego no terreno e começo a colocar lá os tijolos, cimento e erguer as paredes. Antes disso, para a casa não cair, eu vou fazer, que no caso é o arquiteto, mas hoje em dia nem sempre só os arquitetos ou engenheiros fazem projetos, né? Eu vou começar a fazer um planejamento detalhado dessa casa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir o terreno, eu tenho que saber que inclinações esse terreno tem, eu tenho que saber onde melhor, de que lado nasce o sol, qual é a melhor posição de uma janela, de uma porta em relação a isso. Tenho que saber se o terreno não tem infiltração, água, né, subterrânea, etc, etc. Então, são esses conhecimentos desse planejamento de uma casa que eu diria que tem uma relação com a pesquisa exploratória. Eu primeiro tenho que explorar esse terreno, saber onde é que, por exemplo, saber também, no nosso caso, que pesquisas tem sobre isso, porque senão eu vou fazer uma casa igual a todas as outras e eu não quero uma casa igual a todas as outras, porque daí eu não consigo avançar nas questões teóricas, acadêmicas da comunicação. Então, essa planta baixa, ela é construída a partir de uma série de informações que eu vou recolher, mas também tem uma coisa importante. Às vezes eu faço a planta baixa, a planta alta e todas as plantas necessárias, e quando eu começo a construir a casa, eu vejo que aquilo não ficou legal. Esses degrauzinhos que eu coloquei aqui, que eu achei que ia ser tão legal, né, tão esteticamente bonito, não vai dar porque eu vou tropeçar. Então, tudo pode mudar, tudo não, mas várias coisas do projeto podem mudar enquanto a gente está construindo a casa, ou seja, a gente faz um planejamento que é igual ao projeto de pesquisa e quando começa a pesquisa, a gente pode ter que mudar esse planejamento inicial. Então, o projeto de pesquisa não é fechado, duro, que a gente não pode mexer. É possível mexer sim. E a gente vai mexer de acordo, inclusive, nesse percurso de pesquisa que a gente vai fazendo, das teorias, das leituras teóricas que a gente vai fazendo, dos procedimentos metodológicos e assim por diante. Então,
O projeto de pesquisa pode ser chamado também de o traçado de um caminho intelectual inicial da investigação, e ele é o como fazer a pesquisa. O projeto, quando eu ler o projeto de vocês, ou a Mari, ou a Paulo, ou a Luísa, a gente vai ter que entender como vocês vão fazer a pesquisa e que pesquisa é aquela. Na nossa versão, ela contém 10 etapas, mas não necessariamente em todas as versões vão ser assim, depois vocês vão ver. Além disso, no nosso eixo diacrônico, o projeto ele está num semestre e vocês só podem se matricular no TCC depois que fizerem esse semestre. Então, o projeto está num semestre e a realização do TCC no outro semestre. Não dá para eu fazer o projeto e a pesquisa ao mesmo tempo. Primeiro o projeto, depois a pesquisa. Isso significa mais ou menos sexto semestre fazer o projeto de pesquisa. Eu acho ideal sétimo semestre fazer o TCC, porque no último semestre tem todas aquelas eletivas que vocês têm que fazer, tem a formatura, tem uma série de outras coisas que vai deixar vocês estressados. E eu não vou mentir, o TCC também é um pouco do estresse que a gente passa na universidade, mas é preciso dele para que a gente consiga finalizar o curso. Então, a gente não tem escapatória, a gente tem que tentar fazer essa trajetória quanto mais prazerosa, melhor, escolhendo um tema que a gente goste e também, ao mesmo tempo, planejando, organizando-se no tempo e no espaço para que não seja mais estressante ainda. Ok? Então, o projeto de pesquisa, para que ele serve? Por que eu tenho que fazer essa porcaria? Pode-se pensar, né? Por que eu tenho que fazer isso se, afinal de contas, eu poderia começar direto o TCC e essa disciplina tão formalzinha aí nem precisava existir? Errado. Sem um projeto de pesquisa, teu TCC não se sustenta. Ele cai por terra, assim como uma casa, né? Ou fica aquela casa cheia de gambiarra. Também é uma possibilidade. Então, para que serve um projeto? Para eu ter um panorama da pesquisa, então eu saber, poder planejar que caminhos eu vou tomar, o que eu vou precisar fazer, se eu vou ocupar 1 ou 2 semestres para fazer o TCC e assim por diante. E para ter um quadro mais claro e coerente daquilo que se quer fazer. Eu posso ter muitas ideias na cabeça, mas na hora de fazer o TCC, talvez nem todas essas ideias se articulem. Então, quando eu faço um planejamento, eu vou ter mais claro qual é a coerência entre essas partes, quais são as partes do TCC, o que eu preciso de procedimento metodológico, o que eu preciso de teoria. É mais ou menos, no caso da construção de uma casa, quanto eu vou precisar de cimento, de tijolo e etc. Em geral, fazendo ainda essa analogia, a gente quer construir um edifício, uma mansão. Mas no TCC o que a gente consegue construir é uma casinha bonitinha, confortável, linda, bem construída e só. A gente não tem muito tempo para fazer um TCC. A maioria de vocês faz o TCC em um semestre. Para mim isso é muito pouco, porque no resumo da história, esse um semestre se torna em 3 meses. Vocês têm que entregar antes para poder fazer a banca. Então, para desenvolver uma pesquisa é muito pouco tempo. Se vocês quiserem construir um edifício ao invés dessa casinha que eu descrevi, vocês provavelmente vão construir só o primeiro andar e não vão conseguir colocar os apartamentos lá em cima. A outra, nesse quadro, para ficar mais coerente, às vezes eu quero fazer vários procedimentos metodológicos, entrevistar 30 pessoas, quando na verdade, às vezes não é possível. Então, todas essas coisas ajustadas no planejamento, depois eu não vou me dar mal lá na frente na hora de fazer a investigação concreta, que é o TCC. E por isso mesmo, é para facilitar a execução da pesquisa
E na nossa versão ele contém 10 etapas. Então, por que fazer um projeto de pesquisa? Primeiro porque ela vai permitir que o seu orientador, eu, a Paula, a Mari, a Luísa e você mesmo consiga entender exatamente qual é a proposta. Quando a gente só fala o que a gente quer, eu quero pesquisar telejornal na comunicação pública. Na verdade, eu quero saber como é que os espectadores participam. Então, eu acho que é por aí. Mas quando a gente começa a perguntar mais coisas, a gente percebe que só na fala, só no pensamento, a coisa não fica tão articulada quanto ela colocada no papel. Publicitários, relações públicas, jornalistas fazem projetos profissionais também. Então, tem mais ou menos essa mesma semelhança. E, obviamente, isso é muito importante, permite o desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões científicos, de forma lógica, racional, criteriosa, com métodos e procedimentos adequados. Vejam bem, fazer uma pesquisa, fazer um projeto de pesquisa é diferente de fazer um projeto profissional. Nas suas etapas, nem tanto, mas a gente planeja coisas diferentes. Só que no projeto de pesquisa, ele não vai resultar numa ação profissional de mercado. Ele vai resultar numa ação profissional acadêmica, ou seja, vocês vão mostrar que são capazes de ter profundidade teórica e habilidade para pesquisa de forma a contribuir com algum tipo de conhecimento para a comunicação. Isso é muito importante, a gente precisa desenvolver o conhecimento da área da comunicação para tornar a comunicação cada vez mais uma ciência forte, tornando a comunicação uma ciência forte, as profissões relacionadas a elas também vão se tornar fortes. Então, é bastante importante. E tem essa questão do científico, que eu vou ter que respeitar certas regras. Mesmo quando eu vou fazer uma pesquisa de mercado, por exemplo, eu tenho que respeitar determinadas regras para conseguir uma pesquisa com qualidade, certo? Então, antes de iniciar, a gente ainda nem chegou no projeto de pesquisa, isso tudo é o terreno para depois vocês construírem a casa. Eu tenho que pensar sobre o tema e sobre as minhas inquietações. E esse pensar, gente, significa, às vezes, quebrar a mufa mesmo. Para alguns de vocês, o tema vem mais fácil, mas nem para todo mundo. E também, às vezes, eu tenho o tema, mas eu não sei bem como desenvolver isso. Então, é preciso pensar que tema eu quero, o que me incomoda, quais são as minhas curiosidades nesse tema. E aí, obviamente, a pesquisa exploratória, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa da pesquisa são muito importantes. Por isso, esses 3 relatórios fazem parte da avaliação dessa disciplina, não porque eu quero dar nota para vocês, mas porque a partir disso, vocês têm muito mais estrutura para produzir o projeto de pesquisa. E daí, nesse caso, fazer uma pesquisa exploratória, fazer uma pesquisa da pesquisa e fazer uma pesquisa bibliográfica antes de iniciar. Porque, na verdade, seria antes de concluir, né? Porque quando eu começo a fazer a pesquisa exploratória, a pesquisa da pesquisa e a pesquisa bibliográfica, eu já estou fazendo a pesquisa. Ao estar fazendo o projeto de pesquisa, eu já estou fazendo a pesquisa, porque é justamente a partir dessas que eu vou começar a conseguir delimitar o tema, que eu vou conseguir saber o que já tem pesquisado e se já tem 30 trabalhos na URG sobre a participação do cidadão no telejornal a partir dos princípios da comunicação pública. Óbvio que provavelmente não vou conseguir avançar muito em relação a isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu não vou tirar tudo pro alto e sair correndo. Eu vou ajustar o meu foco. Eu posso mudar alguns elementos e conseguir uma bela pesquisa. Isso, a pesquisa da pesquisa vai me ajudar. Na pesquisa exploratória, eu vou ver se, por exemplo, a emissora de televisão que eu escolhi ou a organização que eu escolhi para fazer um estudo de caso,
é acessível, se tem alguma coisa nessa organização que realmente me interesse, porque eu me interessei por essa organização, porque alguém me falou que eles tinham um negócio muito bacana lá, que era um marketing de experiência, ótimo, mas será que existe mesmo? Então, a pesquisa exploratória é para isso. E a pesquisa bibliográfica é qual é o cimento que vocês vão usar para colar tudo isso, que nem toda a teoria combina com toda a temática. Eu tendo uma temática, eu tenho que ver qual a linha teórica que vai me ajudar. E para isso, eu pelo menos começo olhando livros, levantando livros, lendo livros, para ter certeza de que eu estou no caminho certo. Tudo bem até aqui, gente? Alguma dúvida? Ok. Então, o primeiro passo do projeto de pesquisa é a construção desse objeto, tanto do objeto de pesquisa quanto do objeto empírico. Para isso, a gente tem que se deslocar um pouco, não dá para ficar só no conteúdo da aula, eu tenho que, fora da aula, fazer o meu trabalho. Vejam que nesse ponto, essa disciplina é bem diferente das outras, porque cada um de vocês está construindo a sua casa, o seu projeto de pesquisa. São temáticas diferentes. E a pesquisa vai ser desenvolvida por vocês, mais adiante, com a ajuda do orientador. Então, nesse caso, essa construção do objeto é uma ação mais individual de cada aluno e que precisa da ação de vocês, não vai vir pronto, né? Não vai vir relatado. Então, a primeira coisa é problematizar. Eu tenho um tema, será que esse tema é interessante? Por que esse tema já foi estudado? Qual é a relevância desse tema para a comunicação? Será que eu consigo fazer essa pesquisa em um semestre, como eu quero? Será que ela é de verdade uma pesquisa científica? Ela vai ter um caráter científico? Será que esse tema aí vai contribuir no âmbito profissional, no âmbito social, no âmbito teórico, acadêmico da comunicação? Será que a comunicação precisa disso como estudo relevante? Será que alguém, né? E problematizar é mesmo do meu interesse fazer esta pesquisa em especial? E assim por diante. Ou seja, é realmente ser aquele crítico que em geral o outro mas é a gente ser crítico e questionador sobre o nosso tema, né? Nosso problema, nossa ideia de pesquisa. O segundo passo é delimitar o tema e delimitar o problema, que é o que a gente vai começar a fazer hoje. Se vocês ainda não têm um objeto de pesquisa, nós já estamos na quarta aula. Então, está na hora de começar a pensar muito seriamente para ontem já. Não é nem para amanhã, é para ontem. Senão, o barco não vai andar ou vocês vão sair atrasados, né, nessa maratona. Então, é preciso dedicação de tempo para pensar essas coisas, é preciso dedicação de pesquisa, exploratória da pesquisa, bibliográfica, para conseguir chegar a essa delimitação do tema e a delimitação do problema. E o terceiro passo aí é construir o foco. E aí já passei lá todas as dicas possíveis para vocês, e acho que não vai ser tão difícil construir o foco. E aí a gente chega nas etapas do projeto de pesquisa. Vejam bem, as etapas do projeto de pesquisa têm várias possibilidades de roteiro. Se vocês forem participar, depois de finalizar a graduação, de uma seleção para o mestrado em comunicação da Fabico, no edital vocês vão ver que tem um roteiro, que eu acho que, não sei se é 8 ou 6 etapas, bem menor dos que a gente vai fazer aqui.
porque é para uma seleção. No entanto, quando vocês entrarem no mestrado, vocês vão ter que aprofundar esse projeto de pesquisa. Se vocês forem participar de concorrer a algum edital de pesquisa do CNPq, ou enfim, vão ser outras etapas, ou pelo menos nem todas necessariamente são iguais, mas tem algumas etapas mais importantes. Então, aqui estão as etapas. Identificação. A gente vai explorar cada uma separadamente, tá, gente? Cada uma dessas etapas vai ser trabalhada por nós ao longo do semestre. Nesse primeiro momento, a gente vai só um pouquinho. Ai, gente, desculpa. Eu ainda estou me adaptando aos elementos aqui. Aqui. A gente vai fazer nessa direção e nessa direção. Essas etapas são as etapas dos 2 primeiros meses de trabalho na disciplina de metodologias de pesquisa, mais ou menos. E essas etapas aqui são as primeiras etapas da versão do projeto. A primeira versão do projeto vocês vão entregar com essas etapas aqui, que é a identificação, apresentação do tema, problema, objetivos geral e específico e justificativa e relevância. Depois que vocês entregarem essas primeiras etapas que vão possibilitar uma estrutura básica para a ideia de pesquisa de vocês, a gente continua com as outras etapas. Ai, gente, desculpa, agora que eu vi que deu erro aqui. Só um minuto que eu vou tirar. Não deu erro, tá certinho, desculpa. Mas vocês vão ter, então, a revisão bibliográfica, que seria o que vocês vão ler, o que vocês já têm lido para o projeto de pesquisa em termos teóricos, o planejamento da metodologia, o planejamento do cronograma, o planejamento do roteiro, que é uma espécie de pré-sumário lá do TCC, e o levantamento bibliográfico inicial. Só para relembrar vocês que o levantamento bibliográfico inicial é já o relatório 3, que é o relatório da pesquisa bibliográfica. Ou seja, os livros que vocês vão levantar, como aqueles livros que vocês pretendem ler para o projeto de pesquisa, nesse relatório, eles todos vão entrar aqui, livros e artigos. Certo? Nenhuma dúvida pelo jeito. Então, vamos para a primeira etapa do projeto de pesquisa. A primeira etapa é barbadinho. Eu vou tirar aqui essas... agora eu tenho que saber como tirar isso aqui, gente. Aqui a borrachinha. Ok. Então, a primeira etapa do projeto de pesquisa é a identificação. São os dados básicos de vocês, não tem muito problema. Vocês vão colocar a instituição, o curso de vocês, o autor do projeto, e aí tem 2 itens importantes. O título provisório do projeto, que é aquele título que vocês vão elaborar provisoriamente, e as palavras-chave também são outro item importante. Então, para os demais, eu não preciso explicar, mas eu acho que esses 2 itens vale a pena falar um pouquinho. O título do projeto, ele tem que ser um resumo daquilo que vocês vão pesquisar com alguma criatividade. Então, não é um slogan publicitário.
em geral, os títulos dos projetos são bem mais longos do que a gente gostaria, mas eles têm que dar uma resumida naquilo que vocês vão pesquisar com alguma criatividade. E as palavras-chave são aquelas palavras essenciais que a gente poderia entender como os eixos que vão sustentar o projeto e pesquisa de vocês. Ou se alguém fosse pesquisar o seu TCC, que palavras deveria colocar na biblioteca lá para encontrar o trabalho de vocês. Ok? E depois a data. Ops. Certo aí, gente? Tudo certo? Muito bem. Então, a segunda parte é a apresentação do tema. Na verdade, ela vai introduzir e explicar resumidamente a proposta de pesquisa. Ela é feita de forma descritiva, em parágrafos, tem mais ou menos, sei lá, umas 2 páginas, vai depender. Vocês vão ver, então, depois o que tem que ter nessa apresentação do tema. Basicamente, ela vai ter a essência daquilo que tu vai pesquisar. Então, se eu quiser saber o que tu vai pesquisar sem tantos detalhes, eu vou ler a apresentação do tema e, ao chegar ao final da apresentação do tema, eu vou saber exatamente o que tu vai pesquisar. Então, na apresentação do tema, eu tenho que ter 2 argumentos fundamentais, que são eles, a contextualização e o foco. Então, em geral, vocês vão começar descrevendo os vários aspectos do tema, dizendo como é que ele está situado. Por exemplo, se eu vou estudar a TV Brasil, quem é a TV Brasil? Onde é que qual é a estrutura dela? Quanto tempo ela foi criada? Qual é os objetivos dessa emissora? Qual é a visão dessa emissora? Enfim, como ela se organiza, quem preside, vou ter que contextualizar também o jornal, aquele que eu quero estudar, o telejornal específico, aquele que eu quero estudar. Então, que horas ele é apresentado, quanto tempo ele... Estão me ouvindo? Ok. Quanto tempo ele... quanto tempo ele dura, quantos blocos ele tem, etc, etc. E aí, lá no final, vocês vão construir um foco que eu prefiro que seja um parágrafo em negrito, porque fica em destaque, eu vou saber bem em qual parte do texto ele está, com todos os detalhes que vai ser pesquisado, e nós já falamos sobre o foco anteriormente, então eu acho que não tem muitos problemas nesse caso, né? E a parte 3, que é até onde a gente vai ver hoje, é a parte do problema de pesquisa. Então, o problema de pesquisa, se o tema é a essência do que eu quero pesquisar, se vocês me responderem, o que você quer pesquisar? Você vai dizer, eu quero pesquisar tal coisa, isso é um esboço do tema. Agora, se você me responder o que você quer saber sobre o que quer pesquisar, esse é o problema. Então, primeira dica, é uma pergunta, ele tem que ser construído de forma interrogativa. Eu acentuo muito isso, mas muitas vezes, na hora que a gente vai ler o problema que está colocado nos projetos de pesquisa, ele é mais um objetivo do que um problema. Sobre os objetivos a gente vai falar depois, mas vamos nos concentrar no problema. Então, é uma dúvida, uma inquietação que você tem sobre o tema. Você fez a pesquisa exploratória, você fez a pesquisa da pesquisa, com esses conhecimentos, com uma base de por onde, teoricamente, você pode andar, com um foco mais ou menos estabelecido em relação às coisas que você quer pesquisar. Qual é a dúvida? Qual é a inquietação que você tem em relação a isso? Se essa inquietação já foi respondida por outras pesquisas existentes, essa não é uma inquietação válida, não é um problema válido. Agora, se vocês
começam a elaborar algumas perguntas. E o que você quer saber do que quer pesquisar, começa a criar uma consistência, uma coerência, vocês já estão esboçando o problema de pesquisa. E ele é escrito de forma objetiva e completa, ou seja, vocês vão fazer uma pergunta ou várias perguntas, então vejam só, basicamente, um TCC vai ter que ter um problema de pesquisa. E muitos pesquisadores gostam de ter uma pergunta eixo para a sua pesquisa e responder o resto a partir dali. Mas, se vocês acharem interessante ter aquela pergunta eixo e, a partir dela, criar outras perguntas, digamos, menores ou que façam um leque das possibilidades desta pergunta eixo, então podem fazer, mas não é uma obrigatoriedade. Forma interrogativa, pode ser uma pergunta ou mais, se necessário, escrito em itens, assim, faz um tracinho e coloca a pergunta. E a essência do que você quer saber. Basicamente, o problema está aí. A questão do problema tem que ser considerada o seguinte: tem falsos problemas, então cuidado. Coisas que vocês não devem fazer, como está apontando a mocinha ali. Muita gente elabora a questão problema colocando, pergunto, o que você quer saber? Quero saber se o telejornal abre possibilidades de participação do cidadão ou não abre. Isso ou aquilo. Isso não é um bom problema de pesquisa, porque a sua resposta vai ser abre possibilidades ou não abre possibilidades. Tá, mas e daí? Isso é pouco, eu preciso ter uma questão mais elaborada. Então, outra coisa é a resposta, vocês fazem a pergunta, mas aí a resposta é sim ou não. Vou tentar um exemplo aqui. Os danos da Covid no Brasil foram muito graves? Sim, foram. Acabou. Mas o que tu quer saber dessa questão? Então, a falta de complexidade, de elaboração da pergunta, quando ela é muito direta, no sim ou não, ou no isso ou aquilo, não vai criar um falso problema. Então, considerando isso, é que vocês vão começar a construir o que realmente você quer. Se o teu foco está bem construído, o teu problema vai ser bem construído também. Se o teu problema não está bem construído, ele vai refletir lá no foco e assim por diante. Essas etapas todas do projeto de pesquisa, elas vão se encadeando e a gente vai conseguindo detectar as pequenas lacunas no projeto a partir dessa construção dessas etapas. Então, por isso elas têm que ser bem pensadas. E tanto o foco quanto o problema, eles têm que ser reescritos várias vezes, gente. Não é assim, ó, nasce o problema lindo e fagueiro, sem as dores do parto, digamos assim. É necessário que a gente escreva esse problema, reescreva mais uma vez esse problema. Por isso, eu tenho puxado vocês para já delinearem de alguma forma os seus temas, falarem sobre os seus temas, falarem sobre os seus problemas. Isso vai ajudando nessa elaboração toda. E outro falso problema vai acabar sendo, né, engendrando respostas que não podem ser encontradas cientificamente. Então, se vocês, estou aqui pensando exemplos, se vocês querem saber qual o aspecto do signo astrológico que rege a data e a numerologia da TV Brasil, isso não pode ser respondido cientificamente, pelo menos não até agora, ainda que eu acredite na astrologia e na numerologia, né? Mas também não tem um caráter comunicacional aí.
É importante, então, sempre pensar, isso eu consigo encontrar cientificamente? A gente, obviamente, tem algumas limitações da ciência. Vocês veem agora que com a Covid, muitas pesquisas têm que ser refeitas, uma pesquisa contrapõe a outra, mas isso é muito positivo justamente para que o conhecimento cresça na área. Então, as pesquisas, elas são interessantes, são importantes justamente no sentido de que elas vão contribuir para ampliar o conhecimento já existente na área. Daí vocês podem pensar, tá, mas o que é um TCC né, no conjunto todo? Ele é muito importante, sim, porque é dali que partem, primeiro, as áreas de interesse que realmente têm que ser pesquisadas. Ali também vão se formando os conhecimentos para depois se formar conhecimentos maiores. É justamente no conjunto das pesquisas, e por isso a pesquisa da pesquisa é importante, é nesse conjunto de pesquisas que vai se criar o conhecimento sobre determinado tema, sobre determinada área. E é o que a gente está vendo muito, muito explicitamente na área da saúde agora, nesse momento é pandemia. E também, não é exatamente um falso problema, mas o problema é que você não consegue responder dentro do tempo do seu TCC é um problema que não vai ser respondido e, portanto, não é um problema aceitável para uma investigação. Por isso, a gente fala tanto em recortes e recortes e recortes, que são necessários para construir o foco do TCC. Gente, é isso que eu tinha. Vou parar de compartilhar a tela, porque assim eu posso ver vocês. Eu vou disponibilizar o PPT para vocês na pasta do Moodle. Mas eu preciso também que vocês me perguntem ou que vocês falem aquilo que está nesse momento incomodando vocês, preocupando vocês em relação ao projeto de pesquisa. Eu não posso resolver todos os problemas, né? Mas em relação ao projeto de pesquisa, a gente pode tentar ajudar vocês com certeza. Então, abram o microfone ou se manifestem pelo chat. Nós temos 15 participantes, isso de 24 mais uns 60%, eu acho, por aí. A questão de não participar da aula síncrona, eu sei que nem todo mundo pode e tal, mas eu acho que a grande vantagem de participar das aulas síncronas é vocês poderem fazer perguntas que, inclusive, vão poder ficar para os colegas que só vão assistir depois, que só vão poder assistir depois. Então, também estou abrindo aqui, Paula e Mari, se vocês quiserem manifestar alguma coisa, algo que eu não tenha dito que seja importante. Vocês já passaram por tudo isso, estão em outra fase, então é bem importante. Gente, que cruel. Fiz aqui, gastei minha voz, vou tomar até uma aguinha. Estou precisando de perguntas. Tem uma pergunta no chat ali, Nízia. Ai, gente, não sei. Se tu pode falar mais sobre a tarefa que tem que entregar na semana que vem. Não consigo te ouvir, Paula. Espera aí só um minutinho que eu vou tentar sair do Bluetooth aqui. Mas tu não tá com fone no ouvido? Ela tirou o fone porque eu acho que não estava dando para ouvir. Ok. Escutas? Não. Gente, eu não acredito que deu problema. Desconectei o Bluetooth mesmo assim. Aí tu vai lá, muda de novo o microfone. Eu não tô ouvindo, né, Paula? Então, eu vou fazer assim, eu vou sair e... Chat. O chat. Eu tô tentando
acessar aqui a configuração. Ah, desculpa. Agora que eu entendi o que a Paula disse. Fala aí, vamos ver. Escutas? Não, ainda não tá. Só um minuto. De novo, barulhinhos, não. Não? Ah, Sim. agora Aê! gente, melhor mesmo é sem fone de ouvido, é que às vezes os barulhos externos nos... Ok. Então, Paula, tu ia falar alguma coisa? Não, tem uma pergunta sobre a tarefa da semana que vem, Ah, ok. para te explicar um pouquinho o que é a tarefa. Tá, então é a pesquisa exploratória. Eu vou tentar abrir aqui, gente, a explicação das avaliações, porque eu acho que elas ajudam muito a gente a entender. Mas o que... Paula, tu pode ir falando um pouquinho sobre pesquisa exploratória para eu achar aqui o arquivo? Sim, tranquilo. Então, galera, é o seguinte, na pesquisa exploratória, vocês já estão com essa ideia sobre um determinado tema, né? A grande maioria ligada a um objeto empírico, ou a um fenômeno comunicacional. O que vocês vão fazer nessa pesquisa exploratória? Vocês vão procurar diversas fontes de informação sobre aquele tema que vocês vão querer desenvolver no TCC. Então, vocês, por exemplo, quando eu fiz a minha dissertação, quando eu fiz o meu TCC, eu fiz sobre a Zero Hora. Então, eu fui procurar dados sobre a Zero Hora. Desde quando a história do jornal, né? Desde quando atua, qual é a linha editorial, dados sobre circulação, qual é a média de leitores dia, qual é a média de jornais impressos por dia, quem foram os jornalistas, editores mais proeminentes nessa história e tal. Vou catar todos os dados. Aí eu vou ter várias fontes diferentes de dados. Por exemplo, pego a parte institucional do jornal, é um link que pode ser usado, como está ali na apresentação do relatório. Eu posso pegar os dados da Federação Nacional de Jornais, e aí é um outro link lá que eu vou colocar ali nos meus dados. Eu pego uma entrevista da edição que eu achei, da edição histórica de 50 anos do jornal. E aí eu posso usar essa entrevista, porque também isso vai me municiar para eu saber mais sobre aquele objeto que eu estou tentando olhar cientificamente. Então, a pesquisa exploratória são todos esses materiais, né, que vão servir para vocês contextualizarem esse objeto, né, para vocês conseguirem inserir ele num contexto atual, né? Tipo, eu estou olhando para isso hoje, mas isso ser assim hoje é uma consequência do que isso é há muito tempo. Então, vou olhar para esse objeto. Quando eu fiz a minha dissertação, que eu fiz sobre o canal da Juju, da Jojo, aí eu fui lá, achei entrevistas dela em várias revistas, usei na minha pesquisa exploratória, fiz uma análise dos primeiros 200 vídeos para ver como é que era o jeito que ela se comunicava, como funcionava o canal, quando que ela postava, que temas ela postava mais, né? Olhando as entrevistas dela, assim, o que isso casa com o que ela fala, enfim. Procurei materiais externos, né? E olhei com muita atenção para aquele canal para ver como ele funcionava, como eram as pessoas que estavam lá comentando, se tinha muita visualização, se tinha pouca. Quando é que começou a ter muita? Por quê? Então, fui olhar tudo isso, até porque depois ela deu muita entrevista quando teve muita visualização lá com o Não Tira o Batom Vermelho. Mas são esses materiais que vocês vão coletar justamente para contextualizar. Acho que é isso. E aí,
aqui nesse arquivo que está lá no Moodle, tem a explicação da atividade em termos mais práticos. Então, vocês vão ter que fazer no mínimo, pesquisar no mínimo 10 coisas a respeito desse tema de vocês, que são dados empíricos e não teóricos nesse momento, né? Para isso que a gente quer, do seu objeto de pesquisa. Então, é uma parte divertida de fazer, né? Que é sair catando na internet coisas que tenham interesse, que vão ajudar vocês a definir tema, a definir problema. Eu aqui coloquei, no modo de apresentação do trabalho, vocês vão colocar relatório 1, o nome de vocês e a temática de vocês. Se eu não tiver a temática de vocês, nós não conseguimos avaliar se o relatório vai ser produtivo ou não. Então, já tem que ter uma temática. Então, vocês vão descrever em cada um dos 10 itens o tipo de coleta que foi feita, indicar o link, ou fazer uma colagem, tipo um print screen do material no arquivo, com uma descrição do que consta ou do que se trata esse material coletado. Como exemplo, seria entrevista com Caetano Veloso, falando sobre Tropicália, e bota ali o link para a gente poder acessar caso seja necessário. E aqui está também a entrevista dele como print screen. Para cada item desses 10, vocês vão relatar esses elementos. Agora, o que pode contar nesses 10, essas 10 coisas aí? Não adianta, por exemplo, se vocês vão fazer um estudo sobre o que a música da Tropicália comunica, colocar 10 entrevistas com Caetano Veloso. A gente precisa de uma diversidade para chegar no ponto certo. Então, vocês podem procurar matérias, crônicas, editoriais, opiniões de jornais, revistas, de blogs, de portais que falem sobre o assunto, vídeos e outros audiovisuais do YouTube, também materiais de programa de televisão, de rádio. Hoje em dia, os áudios estão muito na moda, então eles podem ser usados também, mas sempre tem que ter relação com a sua temática. Veja que a gente nem está falando do foco, a gente está falando do tema. Então, tem muita coisa possível aí, justamente para vocês poderem se aprofundar no estudo desse tema. Pode ser pequenas entrevistas que você mesmo faça, sei lá, com um profissional do mercado aí, um publicitário, relações públicas, um chefe de sindicato, alguma coisa assim. Podem entrar ali, sei lá, 5 perguntas, já consistiria num bom material. Vocês podem também entrevistar professor, pesquisador ou usuários de determinado produto, ou mestrandos e doutorandos que estão fazendo uma tese, uma dissertação parecida com essa que você vai fazer. Tudo isso pode ser usado como material para pesquisa exploratória. No caso do presencial, vocês poderiam fazer visitas a museus ou instituições, observações para coleta de documentos, por exemplo, nos museus ou numa empresa, ou então observar o funcionamento do consumidor num shopping, né? Isso poderia ser. São dados quantitativos e ou qualitativos levantados e que vão ajudar vocês a determinar melhor, conseguir delinear melhor, desenhar melhor a proposta de pesquisa de vocês. Nesse sentido também, na internet, fontes como o IBGE e outros institutos que estejam fornecendo dados também podem ser trazidos para essa pesquisa. E na postagem é muito importante que vocês usem o nome do arquivo colocando o relatório 1 e o nome de vocês completo. Vai ficar muito mais fácil para a gente encontrar qual é o relatório de vocês
no meio de outros tantos relatórios. Basicamente é isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Gente, e a aula da Paula da semana passada, que ela fez em vídeo, porque a gente tem... Alô, você? Ah, quem fala? O Eric. Vai lá, Eric. Pode terminar de falar. Pode terminar de falar. Então, perguntas também sobre a aula que a Paula deu a semana passada, que foi só em áudio, e que a gente não fez aquela rodada de perguntas na aula passada, mas pode ser feito hoje. Só vou falar sobre o primeiro sobre o trabalho, tá? Fica à vontade. A questão do trabalho ali, por exemplo, trazer essas informações no geral, né? Como é que... Deixa eu lembrar a pergunta agora. É que agora não consegui. Tá, mas na questão de trazer esses dados, assim, tu falou sobre entrevista e tudo mais, isso, por exemplo, tem os tipos de pesquisa que a gente vai fazer também, né? Isso pode ser tipo um ensaiozinho, assim? Um ensaio escrito, tu diz, sobre... Não, um ensaiozinho, eu falei, na verdade. Por exemplo, tu falou sobre entrevistar algumas pessoas, né? Ali, Pode. por exemplo, testar algumas perguntas, alguma coisa assim a gente pode fazer ali? Pode testar perguntas em relação ao teu objeto de pesquisa. Isso. Em pessoas Ok. mais Na aleatórias. verdade, especificamente sobre tema e problema, eu vou mandar um formulário para vocês, perguntando isso, porque aí eu posso responder especificamente para cada um essas questões. Então, por exemplo, um teste, tu colocar ali algumas perguntas que poderiam ser o teu problema de pergunta, isso tu deixa para o questionário que eu vou mandar essa semana. Porque vocês vão entregar o relatório uma semana que vem e a gente só vai corrigir depois disso. Então, nesse questionário que eu vou mandar essa semana, já vai ser mais direto, né? Vocês me respondem até quinta-feira e a gente já pode dar um retorno se está no caminho, principalmente se não está no caminho, né, gente? Se está no caminho, a gente nem mexe muito, mas se não está no caminho, a gente vai colocar alguma sugestão. Não sei se era isso, Eric. Não, sim, não, entendi. É que, tipo, ali, pequenas entrevistas feitas por você com pessoas, né? Eu pensei, sei lá, tipo, já podia experimentar algumas perguntas que tu vai fazer nas entrevistas, né? Caso Perfeito, a pessoa vá trabalhar perfeito. com entrevista. Fazer um pequeno roteiro da tua entrevista, pode sim, pode sim. É só para teste, né? Isso mesmo. Mas é isso, acho que era isso, né? A pergunta sobre o trabalho. Ok. Sobre a aula passada, tipo, não foi só, teve bastante vídeo, né? Então foi bem, eu consegui escutar quando eu almoçava no trabalho, então foi bem bom, assim. Essa é a parte boa, né? Foi bem bom o formato. Gostei bastante. 2 vídeos. Eu achei melhor dividir assim para não misturar tantas coisas. E porque também você já devia estar cansado depois do primeiro. Mas foi bom, deu para ver em 2 dias, assim, foi mais tranquilo. É isso, obrigado. E os demais, gente? Ariane, Janaíne, Iago, João, Bolt, João, também tem 2, João Vitor e João, Jaqueline, Sabrina, Rafaela, Mariana, Michele. Oi, Nadia. prof. Oi, diga lá. Eu tava dando uma olhadinha no material da outra aula antes dessa, eu não consegui terminar, então eu não vou adentrar naquela. Mas sobre hoje, pra mim, tá bem tranquilo, na verdade, até aproveitar o momento. Eu cheguei a fazer já essa disciplina de projeto há uns 2 semestres atrás.
E aí eu fiz com a Laura na época, e eu pedi para ela me reprovar, porque eu no final mudei de tema e aí eu quis fazer de novo do tema certo que eu tava definindo ainda. Então Ok. eu tô bem confortável, assim, digamos, porque eu já meio que fiz um projeto, então eu vou repetir o processo agora, tudo de novo. E que bom que Mas tu tá bem tranquilo, tua explicação foi ótima, refrescou muito minhas ideias aqui. E aí até vou tentar arredondar um pouquinho mais algumas coisas e logo menos vou te mandar um e-mail para pedir tua opinião. ótimo, ótimo. Aguardo. Obrigada. Opa, Oi. minha dúvida é mais técnica, assim, sobre o relatório 1. Ali eu vi que tem que pegar as 10 fontes, digamos assim, né? Eu queria saber qual o nível de descrição que precisa, assim, tem que comentar um pouco sobre por que tu escolheu aquela matéria específica, aquela notícia específica, tem que ter algum dado mais técnico de onde veio, ou é mais o link ali, a descrição da matéria, só mais essa parte técnica. Na verdade, se você colocar o seu tema com algum nível de apuro, de descrição, eu vou poder linkar o seu tema com aquela matéria. Se você achar que não está muito óbvio de por que tu escolheu aquela fonte, né? Aí é melhor descrever um pouquinho. Mas, em geral, a gente consegue fazer uma relação bastante direta, assim. Uhum. Então, não precisa de tanta descrição. Se tu colocar o link para a fonte, daí fica fácil para a gente acessar, né? Se colocar um print screen também, fica fácil. E aí não precisa de muita descrição. A Paula quer falar? Não, eu ia dizer assim, mas tipo, até o esforço da descrição, ele até vai ser importante para ti mais adiante, quando tu for desenvolver teu tema naquela primeira parte do projeto, justamente porque ali tu vai precisar apresentar e fazer alguns comentários. Então, se tu já tiver desenvolvido isso um pouco, assim, às vezes mesmo que seja óbvio, assim, não deixa só 4 palavras. Sim, sim. Faça um esforço. Eu tava pensando em fazer uma síntese, assim, do porquê, pelo menos eu achei interessante pro tema. Ótimo. Meu tema já tá definido, assim, a gente só precisa funilar e trabalhar ele mesmo. Assim. Uhum. Então, talvez... E às como vai vezes ser um tema mais amplo. até na pesquisa exploratória isso vai te ajudar, porque conforme tu vai encontrando materiais também, tu vai tendo novos insights de como afunilar isso. Tranquilo. Realmente, quanto mais esforço vocês demonstrarem no aprofundamento da pesquisa exploratória, melhor. Obviamente que tudo é valorizado, né, no momento da avaliação. E o objetivo é muito mais contribuir com vocês do que conosco, né? Então, vale a pena, com certeza, fazer essa descrição, esse aprofundamento, etc. Ok, obrigado. Mais alguém, gente? Ok, Paula. Então, acho que você pode encerrar a gravação aí. A gente vai subir a aula, o link da aula para o Moodle, que vai estar o vídeo vai estar no YouTube, né?